2015. Um prazer estar com vocês hoje, nessa segunda-feira muito quente aqui em Porto Alegre. Quente especialmente para essa época do ano. Primeiro gostaria de verificar com os senhores como encontra-se o áudio e o vídeo, para que então possamos dar prosseguimento ao que estaremos conversando. Então eu preciso de um retorno de vocês quanto ao áudio e ao vídeo. Lembrando então que estaremos conversando basicamente sobre o método Stober, método Busy, método Leandro. Modelos de trading que poderão ser observados e aprendidos nos treinamentos que a gente apresenta. O Luciano já está dando um retorno, o áudio e o vídeo estão ok. Muito obrigado, Luciano. Então nós podemos já diretamente olhar como estão andando as coisas dentro deste mercado. Vamos iniciar observando então o índice futuro. No gráfico diário, semana passada fizemos um candle muito grande, uma barra ampla, inclusive conseguindo fechar abaixo do nível de suporte muito importante, em 48.858, uma barra que se afastava da média móvel de 20 períodos. Boa semana do Segalo, para ti também, tudo de bom. O fechamento então da semana passada, na sexta-feira, foi um fechamento bem feio, fechamos perto da mínima do dia, inclusive. Hoje nós conseguimos, por enquanto, respeitar a mínima de sexta enquanto suporte. Estamos fazendo um movimento de alta. O único movimento que realmente reverteria o sinal feio dado pela sexta-feira seria se nós conseguíssemos tomar a máxima de sexta-feira para cima. Isso então mostraria que o mercado não aceitou a perda de suporte, entrou a pressão de compra necessária para fazer inclusive um possível duplo fundo dentro do mercado. Se nós não fizermos isso, enquanto nós não fizermos isso, nós prosseguimos dentro de uma tendência de baixa no índice futuro gráfico diário, ok? Muito bem. Quando a gente entra no 15 minutos, a gente vê que a gente teve uma barra muito ampla, que foi a barra inicial dos primeiros 15 minutos, depois fizemos três barras de congestão. E se nós rompermos então a máxima do dia, isso seria inclusive um belo pivô de alta no 15 minutos e possivelmente levaria o resto do dia para uma movimentação altista com alvo em 49.350 pontos, no mínimo, e depois 49.622 pontos. Só se utilizarmos o modelo de ponto de pivô para localização de suportes, que é um modelo muito útil para isso, para o suporte de intradia especialmente, nós vamos colocar aqui, ó, pivô, e poder detectar onde estariam as zonas de suporte principais do mercado. Para o dia de hoje. Então aqui nós observamos que nós batemos na primeira resistência do dia e não conseguimos romper por enquanto. Ela se encontra na faixa de 48.800, próxima resistência em 48.960 e a última resistência do dia 49.353. Na parte de suporte, nós só temos um suporte na mínima do dia de ontem, de sexta, e depois só lá em 47.783 pontos, ok? Bom, vamos olhar aqui o dólar futuro, depois a gente vê as outras commodities, depois a gente vê os ativos principalmente. Dólar futuro, tá no gráfico diário, bastante sobrecomprado, se aproximou de uma zona de pressão de venda que era basicamente a amplitude de toda essa perna projetada para cima alternado. Nos aproximamos dela em 3.636, entrou pressão de venda com duas sombras superiores muito importantes na quinta e na sexta-feira. A perda da mínima de sexta-feira pode abrir um viés de corretivo dentro do dólar, mas existe uma pressão compradora muito forte. Quando a gente entra no 15 minutos, a gente vê que o dólar vem corrigindo dentro de uma tendência no 15 minutos de baixa, uma mínima tendência de baixa com topos e fundos descendentes, sendo esse o canalzinho de baixa que o dólar vem trabalhando.
Tá? No momento atual, não tenho sinal a ser trabalhado. Poderia trabalhar uma possível venda na perda de 3,529 utilizando o modelo do Leandro, seria o setup 1 provavelmente. Tá? Nos 60 minutos, que é o prazo que eu gosto mais de operar o dólar, a gente não tem absolutamente nada a fazer, não tem daninha de baixa, não tem absolutamente nada que eu possa estar trabalhando, nem daninha de alta. No 30 minutos também não. Nos 30 minutos até poderia utilizar aqui um sistema um pouco mais agressivo. A gente tem dentro de uma tendência de baixa um inside bar se formando e eu poderia pensar em atuar na venda desse inside bar quando perdesse 3,534 a favor do movimento corretivo do dólar, acreditando que o dólar vai fazer algum movimento de recuo mais importante. E aí o stop estaria abaixo de 3,547 com 50. Ok? Bom, BGI FUT, o boi gordo por sua vez, está querendo reverter tendência. Veja que o boi gordo vinha numa tendência de baixa, no topo de fundos descendentes. Ele conseguiu cortar acima da média móvel de 20, fez o recuo até a média móvel de 20 e faz um ponto contínuo primeira visita. Esse ponto contínuo primeira visita foi acionado na ruptura de 144,84 e agora o alvo do ponto contínuo primeira visita geralmente é a amplitude do último fundo até a média móvel de 20 projetada para cima alternado. O alvo está em 147,96 para o BGI FUT. Tá? Então a gente tem aqui um alvo importante dentro do BGI FUT acontecendo, certo? No caso, eu estou trabalhando o BGI V15, comprei um contratinho apenas, comprei bem pouquinho. O alvo basicamente é essa amplitude para cima. Por que comprei pouco? Porque a tendência ainda é uma tendência de baixa, não tivemos um pivô de alta ainda específico. Quando tivermos, eu posso pensar em trabalhar com posições mais vigorosas. Já o milho, CCM FUT segue para o alvo lá em 32,22, forte, hoje abre um gap de alta em 29,57. A gente projetou toda essa amplitude para cima alternada, um Mark Crisp. No gráfico semanal também fez um pivô de alta, então agora o papel opera numa tendência de alta do gráfico semanal, numa tendência de alta no gráfico diário. Então esse ativo que tem tudo para continuar a movimentação até o alvo específico em 32,22 pelo metro histórico. Ok? Vistas as commodities, podemos então agora responder as principais dúvidas dos amigos e automaticamente podemos estar ajudando vocês naquilo que vocês estão procurando entender um pouquinho melhor ou mesmo aprender em termos de análise técnica, em termos de mercado. Só um pouquinho. Ok, vamos lá. Muito bem, temos uma pergunta aqui do participante Doug. Alexandre, apenas a título de confirmação. O Banco do Brasil continua em firme tendência de baixa com objetivos em torno de 19,70? Grato. Depende do prazo. Você está falando de um prazo de gráfico semanal, você está falando de um prazo de gráfico mensal, a tendência de alta, ainda na verdade uma tendência lateral, congestionada. Num gráfico semanal estamos em tendência de baixa e o gráfico semanal estabeleceria como alvo dessa tendência de baixa basicamente toda essa amplitude projetada para baixo alternado, o que projetaria um alvo em 18,95. Tá? E dentro de um gráfico diário, sim, dentro de um gráfico diário também seguimos dentro de uma tendência de baixa, tá? O que significa que realmente todos os cenários, por enquanto, no Banco do Brasil, são cenários de baixa, tá? Não são cenários de tendência de alta. A gente tem média móvel de 20 caindo, a gente tem topos e fundos descendentes, a gente tem tudo isso acontecendo nessa situação. Claro que agora estamos aproximando de uma zona de suporte. Concordo plenamente contigo que 19,70 é um suporte importante para o gráfico diário. Um pouquinho acima dela, na verdade, a gente tem essa sombra inferior aqui. De fato, mesmo o suporte estaria em 20,28, né? Que é onde bateu aqui, ó, no fundo lá em março. Tá? Estamos aproximando dessa região. Tá? Tivemos já um belo movimento de baixa a partir da média móvel de 20, 6%. Isso tudo indica a possibilidade, eventualmente, de aparecer algum tipo de pressão de compra nos próximos dias.
O índice futuro segue a movimentação altista, tendo inclusive rompido a máxima do pivôzinho de alta e agora estabelece um viés mais altista para o dia, como a gente tinha mencionado, o viés lá em 49.309 por aí, essa seria a faixa de alvo por um prazo mais curto. Tá? Então realmente observamos uma movimentação mais bullish para o dia de hoje e isso talvez impeça que o Banco do Brasil chegue lá nos 19,70 como mencionado. É bem provável que ele faça um duplo fundo junto com o próprio índice Bovespa. Se a gente colocar o Ibov está, se hoje já tivesse terminado o dia, seria um duplo fundo possível em cima de uma zona de suporte em 48.500 pontos. Então temos que estar atentos a isso. Dentro do mesmo setor, o participante Rafael pergunta sobre YouTube, qual seria a expectativa para YouTube? Então, YouTube também aparentemente está em tendência de baixa, são topos e fundos descendentes, se aproximou de uma zona de compradores de um gráfico semanal muito importante, tá? Ao mesmo tempo em que se aproxima dessa zona de suporte do gráfico diário, que é a mínima do mês de julho, e que também foi a mínima do mês de outubro. Então a gente está em cima de uma zona em que os compradores normalmente aparecem. Abrimos num leve gap de alta. Esse gap de alta pode ser o início de um duplo fundo ou de um retângulo. Muitos traders estão efetivamente já comprando aqui, colocando seu stop na mínima de sexta e projetando seu alvo aqui, ó, acreditando que o Itaú vai se formar no mínimo um retângulo nessa região. Então, se eu estou comprando nesse ponto com stop de 1,47 e o alvo sendo 6% para cima, eu tenho uma ótima relação risco-benefício nessa operação. Se eu tiver 50% de chance desse trade dar certo, eu ainda assim estarei muito bem na foto, como se diz. E é por isso que, efetivamente falando, nós estamos observando esse tipo de movimentação acontecendo dentro do mercado. Tá? O mercado se aproximou de uma zona de suporte e agora começa a ficar no mínimo atraente, uma entradinha com um risco relativamente baixo, que seria a mínima da de sexta, e se efetivamente o mercado subir até o topo anterior, a relação risco-benefício compensa plenamente a operação. Participante Nina, História, pode avaliar Eletropaulo? Obrigado. Claro, Nina, vamos olhar aqui Eletropaulo. Eletropaulo, no gráfico semanal, opera numa boa tendência de alta, inclusive se aproximando de uma zona de suporte importante do gráfico semanal, dado pela média móvel de 20 em 14,60. Quando a gente entra no gráfico diário, por outro lado, nós vemos que o papel cumpriu um zigue-zague baixista, fez um topo abaixo do topo prévio, aqui está o topo, abaixo do topo prévio, depois perdeu, bom dia, tudo bem? Depois perdeu a mínima, acionando ou um pivô de baixa ou uma correção ABC, mas fez o zigue-zague para baixo. Quando a gente projeta aqui o alvo desse zigue-zague para baixo, nós percebemos que o alvo de 161 já foi atingido plenamente. Tá? Isso então caracterizaria possivelmente uma correção ABC. Tá? E depois fez um movimento de repique e agora volta a recuar. Bom, se nós perdermos esta mínima, nós estaremos dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário. Ponto, nova linha. Então a maior parte dos stops se encontra agora abaixo de R$14,09, R$14,08. É a zona de stop mais importante no momento. Tá? Se perder ali, efetivamente falando, teremos um forte movimento baixista. Por outro lado, se nós conseguirmos ao longo dessa semana subir e romper a região de 15,73, nós estaremos formando um marco crítico de compra. Isso permitirá uma ponta compradora na ruptura de 15,73, o stop daí ficando abaixo da mínima do fundo em 3, utilizando o método do Mark Crisp, e o alvo dessa operação, eu gosto muito de trabalhar o Mark Crisp na Eletropaulo, o alvo da operação estando em 17,48. Então, a Eletropaulo tem pontos de definição muito importantes, né? Se a gente perder a região de 14,08, restabelece a tendência de baixa. Se a gente romper 15,74, reverte com a tendência de alta, se realinha com a tendência de alta do gráfico semanal e a gente pode inclusive ter uma bela movimentação altista.
essa seria a forma de entender a Eletropaulo. Muito bem. Muito bem. Podemos observar nitidamente então essa situação na Eletropaulo. O mais provável seria que a Eletropaulo voltasse a se reestabelecer junto com a tendência do gráfico semanal. O dólar perdendo agora seu suporte, começa a abrir um cenário realmente mais baixista para o dólar, dentro do canal de baixa que ele está operando. Fez o zigue-zague baixista agora e aciona setup de venda pelo método Leandro, inclusive. Pergunta do participante de Carlinhos. Bom, Stormer, pode ver para nós como está a MPLU3? Obrigado. Sim. MPLU3 opera dentro de um gráfico de alta, no gráfico semanal, topos e fundos ascendentes. É um dos poucos ativos realmente muito fortes dentro do mercado no momento. O papel vem fazendo seu zigue-zague. Ele cortou um triângulo ascendente recentemente, que era isso daqui. Fez o corte no gráfico semanal. Atingiu o alvo do gráfico semanal, que é basicamente essa amplitude para cima. E agora, então, fez mais um período de correção, que foi essa correção que está vendo aqui, e agora reacelera para cima. E agora, se nós considerarmos esse movimento aqui como movimento com alvo alternado, o próximo alvo no gráfico semanal da MPLU3 seria em 46 com 44. Dentro do gráfico diário, a gente pode observar que ela tem sofrido um pouco em cima do topo anterior. Então tem havido uma certa pressão de venda em 41,76. Essa região aqui os vendedores estão tentando segurar por algum tempo. Tá? Se ela conseguir romper isso, ela fica bastante livre para prosseguir até 46,44 e lá atingir especificamente o alvo de prazo um pouco intermediário para MPLU3. No momento atual, inclusive, ela gera uma realização frustrada, a setup de possível entrada pelo método Stormer, na ruptura deste ponto, 42,16. O stop dessa realização frustrada fica abaixo de 39,64 e o alvo dessa operação tem uma amplitude focada em 44,74. A gente consegue atingir esse alvo em média em 60 a 65% dos trades executados por esse modelo na MPLU3 no gráfico diário. Tá? Isso foi obtido nos últimos 5 anos em sistemas de backtest e sistemas de testes de modelos. Okay? Participante Alfredo, Gustavo, bom dia. Gentileza comentar na CL3, obrigado. Uma olhada então, Alfredo, na CL3 no gráfico semanal se aproximou de uma zona de suporte muito importante, que é a média móvel de 20 semanas. Está em tendência de alta no gráfico semanal, são topos e fundos ascendentes no gráfico semanal. O papel especificamente fez uma semana ampla de recuo na semana passada. Essas semanas geralmente são semanas muito raras dentro da Ciel nos últimos meses. Quando a gente entra no gráfico diário, a gente vê que o papel cumpriu ou um pivô de baixa ou uma correção ABC, tá? Que atingiu plenamente o alvo. O alvo em 41,07 foi atingido consistentemente na sexta-feira. Tá? E agora, especificamente falando, nós temos a seguinte dúvida: se era uma correção ABC, então ela retomará a alta e voltará no mínimo até o topo prévio. Ponto, nova linha. Se é um início de uma tendência de baixa, ela vai fazer um repique, ela faria um possível repique e depois retomaria o movimento de recuo. Tá? Muito bem. Então aqui a gente tem uma situação peculiar. Muitos traders novamente estão assumindo compra nessa região, com o stop abaixo de sexta-feira, com o alvo no mínimo a média móvel, que seria um retorno à média móvel, acreditando em um retorno possível. Esse retorno, eu não gosto muito de operações de retorno à média, mas quando uma operação de retorno à média acontece num prazo menor, dentro de uma tendência de prazo maior favorável, por exemplo, a tendência da Ciel no gráfico semanal é de alta. Então um retorno à média para cima, nesse tipo de situação no gráfico diário, fica interessante. Por quê? Porque eu vou estar trabalhando a favor da tendência de prazo mais longo, que é de alta no semanal.
Então aqui é uma operação de retorno à média que eventualmente poderia ser interessante. Como seria conduzido isso? Duas formas. A gente poderia marcar a máxima da primeira meia hora do dia ou dos primeiros 15 minutos do dia, e se rompesse essa máxima, tomava a posição, stop na mínima de sexta e colocava o alvo na média móvel do gráfico diário. Essa seria uma conduta relativamente interessante. Tá? Neste caso, então, já está fechando os 15 minutos agora, então seria uma possível atitude de trading colocar uma entrada de start na ruptura de 42, nós temos 41,97 ali como resistência máxima do dia. O stop teria que ficar obrigatoriamente abaixo da mínima de sexta, abaixo de 41, então seria um stop de R$1, portanto teria que fazer um bom manejo de risco em cima disso. E o alvo dessa operação, logicamente, teria que ser a média móvel de 20, que está em 44,11. Então aqui eu teria um alvo de R$2,11 para cima. Tá? Pergunta do participante Chaves. Bom dia, Stoller. O Wink 15 se encaminha para o primeiro movimento ou falta um gap na abertura? Tu vê o primeiro movimento no Wink 15, Vlad? Sim. Haveria um primeiro movimento, sim. Especialmente se fecharmos acima. Então tem a possibilidade de ser um primeiro movimento, sem dúvida alguma. Tá? Pergunta para o presidente João, qual a sua visão para Bradesco? Mas eu tô autista para o futuro, viu? Para hoje. É uma tática de guerrilha, não? É uma tática de guerrilha, exatamente. É a tática de guerrilha. Eu tô bullish para o futuro. Qual seria a sua visão para Bradesco até dezembro? Obrigado. Bom, essa é uma visão então de prazo mais longo. A gente pode observar que Bradesco usualmente faz todos os anos um recuo de 20%, fez aqui um recuo até de 24%, aqui foi de 20%, aqui foi de 24%, aqui foi um recuo de mais 17%. Então é usual do Bradesco fazer recuo de 20% a 24%. Esse ano ele ainda não tinha feito, tá? E geralmente nesse momento marca o fundo daí do ano. E agora nós estamos exatamente com 23% de queda a partir do último topo do ano. O que significa, respondendo a pergunta então do João, que observando que as últimas vezes que o papel caiu 24%, se a gente observar aqui que isso aqui foi feito em que período do ano? Em 8 de julho, e nós estamos agora em agosto, isso automaticamente me traz a ideia de que nós estamos próximos, muito próximos, de um provável fundo do ano dentro de Bradesco, e a partir disso eu poder inclusive projetar o meu alvo, que seria essa amplitude para cima, e com isso jogaria o alvo lá para 31,16 provavelmente dentro de Bradesco para o final do ano, talvez até mais, talvez de 34,90. Eu estou esperando por um sinal de entrada em Bradesco. No gráfico semanal eu ainda não tenho, tá? No gráfico diário eu ainda não tenho, eu não tenho um Dunningham de alta, eu não tenho uma Crisp, eu não tenho um sinal que eu possa estar assumindo posições no Bradesco na compra no momento. Então estou esperando que apareça algum sinal que eu possa estar atuando. Pergunta do Patrícia Zelotes, qual seria o alvo da venda do dólar de hoje? Como mencionado, o dólar futuro então está abrindo um movimento de recuo. Ele abriu num gap de alta, conseguiu fechar abaixo da linha da água. No mínimo, o alvo já foi, um dos alvos já foi atingido em 3,524, mas o alvo principal está em 3,508, 3,509. Seria o alvo para dólar futuro de day trade, um day trade mais estendido. Um day trade mais agudo aqui já fechou posição em 3,522. Day trade mais agressivo, mais ágil. Muito bem, vamos olhar aqui se tem mais alguma pergunta dos participantes. Por enquanto eu não estou vendo nada aqui, pelo menos não no bate-papo.
Vamos ver se o pessoal do LS Live tem alguma pergunta que eles querem estar fazendo. Pergunta do Claudio se o Storm já acionou o primeiro movimento para baixo. Sim, ele já acionou. E pergunta do Alírio também se estaria confirmada a entrada na venda do dólar pelo método Leandro. Sim, os dois modelos foram acionados, sem dúvida alguma. Tá. A parte de chat comenta que perdeu o comentário sobre mini índice, então vou voltar para o mini índice. O índice futuro, sim, ele fez um primeiro movimento. Tá? Ao mesmo tempo que ele faz o movimento de alta, depois faz esse movimento que a gente está vendo lateral aqui e rompe. Isso aqui é um Mark Crisp, também é o primeiro movimento. O alvo seria 49.309, depois 49.571, alvo operacional para índice futuro com um viés mais altista para o dia. Esse viés altista ele só fica invalidado se nós perdermos a mínima do dia. Nesse caso, estaremos confirmando então um Search and Destroy Day dentro do índice futuro. Tá? Mas enquanto nós não perdemos a mínima do dia, o viés para o índice futuro é um viés de alta para hoje, formando inclusive, talvez, quiçá, um duplo fundo no gráfico diário, com uma possível tentativa de reteste do topo anterior em 50.400 pontos em Ibovespa. CL3 parece estar fazendo alguma coisa. A CL3 rompeu a massa nos primeiros 15 minutos, tá? Dentro daquilo que a gente já havia configurado para vocês, um trade contra a tendência aqui, traders muito agressivos já estariam tomando essa posição. Outra forma possível de esperar aqui seria guardar algum recuo para tomar posição, tá? Mas já tem traders entrando sem dúvida alguma. Pergunta do chat, comenta se ele ficou com dúvida porque devido ao gap muito pequeno de alta. Mesmo assim, está configurado o padrão sim. A gente, Eliane, Stormer, bom dia. Na sua visão, qual seria a expectativa para a Petrobras para o mês de agosto? Petrobras, tá? Com a pergunta dela é para o mês de agosto inteiro, uma das melhores ferramentas é botar o ponto de pivô no gráfico semanal, porque tu consegue ter zonas de suporte e resistências por mês. Então, se a gente fosse dizer qual que é o primeiro suporte de Petrobras por mês, está em R$ 9,18. O próximo suporte de Petrobras para o mês está em R$ 8,46. A primeira resistência de Petrobras no mês está em R$ 10,97. A próxima resistência para a Petrobras está em R$ 11,16. Quando a gente entra no gráfico diário, a gente percebe que a Petrobras vem operando numa tendência de baixa. São topos e fundos descendentes, com média móvel de 20 caindo, tá? o que automaticamente nos indica, pelo menos, que ela tentaria testar o fundo prévio em 9,52, 9,50. Pelo menos esse seria o cenário mais provável dentro dos conhecimentos da teoria de Down. Tá? Um reteste de 9,52 e talvez aqui a formação de um duplo fundo, talvez aqui a formação de um retângulo, talvez aqui nessa região a formação de alguma entrada de pressão de compra. Se nós perdermos 9,52, aí sim o teste de 9,18 e quiçá talvez até mesmo o teste em 8,46 se tornariam cenários mais prováveis. Já perdemos inclusive a tração de 61 da última perna de alta no gráfico semanal. Então, por enquanto, a tendência é de baixa dentro da Petrobras. Inclusive, ele estaria acionando, na perda da mínima de sexta-feira, uma realização frustrada. Já acionou aqui, na verdade, na sexta-feira mesmo, de venda, tá? Com o stop ficando acima da máxima de 10,56. Tem sido relativamente fácil operar com travas de baixa na Petrobras. Tá? E seria um sinal, inclusive, factível. Na Vale 5, a mesma coisa. Vale 5 a gente chegou numa tendência semanal de baixa, numa tendência diária tentando reverter com uma tendência de alta, mas ela só vai conseguir fazer isso quando efetivamente ela conseguir romper acima de 15,72, coisa que ela ainda não conseguiu. Tá? E efetivamente falando, não tem absolutamente nada de decente para ser feito dentro da Vale do Rio Doce nos métodos que eu opero, pelo menos não para essa semana. No gráfico semanal está muito ruim, no gráfico diário também está muito ruim, o papel realmente está desagradável de ser operado.
Vamos olhar quais são as maiores altas do dia, só para a gente fazer um rápido acompanhamento aqui. A gente tem basicamente o café com uma forte movimentação altista, rompendo aquela cunha descendente para cima. O IBR, nada demais. UCAS, nada demais. Frio, nada demais. BRML3. BRML3 produzindo uma movimentação de alta, em cima da noção de suporte do semanal. ODPV3, nada demais. ETEX. O mercado todo dando sinais de repique. Nenhum papel absurdamente fora da curva ou que tenha chamado muita atenção na ponta da compra. Na ponta da venda, a gente vê alguns papéis bem fracos, como a NIM3, a própria SUSB 5, impressionantemente baixa hoje, porque ela está relacionada ao dólar, né? Esse é um papel que poderia até se pensar em trabalhar uma ponta de venda eventualmente, se o dólar realmente recuar, esse papel vai dar uma recuadinha junto. GROT 3 também com fraqueza. Nada muito atrativo. Gol, a venda está indo muito bem, a venda realizada em Gol está indo muito bem aqui, tranquilo eu diria. Muito bom operar vendido em tendência de baixa, pessoal, muito gostoso. Muito bem, eu acho que então nós vamos finalizando nosso bate-papo de abertura por hoje. Foram 30 minutos muito bons que a gente pôde estar conversando sobre o mercado, falando sobre diferentes situações. Espero que eu tenha ajudado vocês em responder algumas de suas dúvidas. E nós então estaremos daqui a pouquinho entrando no LS Live junto com o Fábio, para que a gente possa conversar. Tem uma última pergunta que eu vou responder aqui, que é a do Jones Barros. Bom dia, Storm. Qual a sua análise da BVMF3 para uma possível entrada? BVMF3 opera depois de um forte movimento de baixa. Alguns poderiam chamar isso talvez até de uma flâmula de baixa, querendo perder essa região aqui de R$10 seria um desastre para o ativo, ele faria realmente um mastro bandeira para baixo. Então o alvo seria basicamente até R$8,42. Ele ameaçou perder na quinta-feira, conseguiu fechar acima, o que mostrou uma certa pressão de compra segurando nos R$10, que é um número redondo. As médias móveis elas apontam para baixo. Não sei, cara, eu vejo aí complicado, apesar de nós observarmos há 3 semanas consecutivas sombras inferiores aparecendo, isso demonstrar a pressão de compra tentando segurar o papel. Eu acho ousado fazer uma compra aqui, sabe? A tendência do semanal não é uma tendência de alta, tendência de baixa. O suficiente da média móvel de 20 para justificar um retorno médio. Não é um bom ponto, um bom timing. Pergunta do Carlos: se o Storm BIM 11 também está ligado ao dólar? Sim, também faz parte desse setor, que é eminentemente exportador. A BIM 11 também encontra-se na mesma situação de com o dólar. Ok? Muito bem. Pessoal, então assim, vamos finalizando a abertura. Desejo vocês uma excelente semana, uma segunda-feira muito bonita aqui em Porto Alegre. Vamos tentar seguir com vocês terça, quarta, quinta, enquanto o bicho seja de abertura com vocês e a nossa participação no LS Live ao vivo, fazendo os trades e olhando as coisas junto com todos. Quem não estiver participando da LS Live, vale a pena, acho que é muito interessante, a gente consegue discutir várias táticas e estratégias ali e colocá-las em prática em tempo real. Um abraço a todos, até mais, tudo de bom!